mas Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte. E no capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele se esmera para dizer que isso é verdade. E que isso precisa causar em nós uma esperança, uma expectativa de que um dia também ressuscitaremos para uma nova vida com Cristo. Tá? É sobre isso que o capítulo 15 de 1 Coríntios fala, em resumo. Né? Pedro vai falar sobre essa perspectiva e vai dizer que nós temos uma esperança viva. Uma esperança viva. Há quem diga também, né? A esperança é a última que morre, não é isso? Um dito popular também. A esperança do crente não morre, por isso que Pedro fala que é uma esperança viva, ela não passa pela morte. A esperança do crente, ela não morre. Tá? E o comentarista da revista começa então, né? A grande esperança da igreja é a volta de Jesus. Todo crente anseia vê-lo retornar do céu para buscar seus filhos e filhas. Essa é a mensagem do Evangelho, é a profecia que ainda não se cumpriu, a volta do Senhor Jesus. E nós temos essa esperança. Aliás, tem uma expressão em aramaico que de vez em quando a gente fala aqui em cânticos, né? Maranata, já ouviram essa expressão? Tem até uma igreja cristã Maranata, né? Que carrega isso no seu nome. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, eu acredito que a pronúncia correta seja Maranatá. Você sabia? As palavras em hebraico, em aramaico, elas são oxítonas. Tem a última sílaba tônica, né? Então, Maranatá seria a melhor expressão, a melhor pronúncia, tá? Mas Maranatá quer dizer isso, né? Ora vem Senhor Jesus, é uma exclamação de que nós aguardamos o retorno de Jesus. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aí o comentarista da revista começa falando sobre a esperança judaica versus a expectativa grega. Os gregos, dentro da filosofia grega, dentro da cultura grega, eles tinham por costume desprestigiar a carne, desprestigiar o corpo em benefício do espírito. Tá? E aqui, irmãos, espírito e alma são tratados como sinônimo. Tá? Às vezes a gente trata como, dá conceitos diferentes. A alma seria o aspecto emocional do corpo. E o espírito, aquilo que um dia voltará para o Senhor. Tá? Mas alma e espírito aqui são sinônimos. Os gregos tinham essa cultura. Aliás, tinha até uma linha filosófica defendida por Epicuro, em que as pessoas elas faziam isso. Nada que era proveniente da carne, alimento, os exercícios físicos. Os gregos tinham a questão das Olimpíadas, né? Aliás, foram eles que iniciaram. Os exercícios físicos eles evitavam. O sexo dentro do casamento era evitado também. Por quê? Eles acreditavam que tudo isso enaltecia a matéria e deveria ser colocado em segundo plano. Paulo vai vir e vai falar que isso não é verdade. Dentro da perspectiva judaica e dentro da perspectiva cristã, o corpo ele tem sim o seu lugar. O corpo foi feito pelo Senhor e recebeu o selo ISO 9001. Já viram o selo ISO 9001? Não tem? É um selo de qualidade, não é isso? O produto recebeu o selo ISO 9001, quer dizer que é um produto de qualidade. O corpo, ele recebeu o selo de qualidade do próprio Deus, porque Deus fez um homem e mulher e viu que isso era bom. O próprio Deus chega a essa conclusão. Então, dentro da perspectiva judaica e dentro da perspectiva grega, o corpo tem sim o seu valor, precisa sim ser valorizado. Aí o comentarista da revista começa falando que o foco da carta de 1 Coríntios é o corpo. Não sei se eu concordo muito bem com ele, não. É uma carta extensa, né? Fala de e não sei se seria o foco do corpo, mas tudo bem. Vamos aqui adotar o que o comentarista da revista colocou. Aí ele mesmo
questões em torno do corpo? Parece que não. Por isso, não é surpresa que Paulo gaste 58 versículos para discutir exatamente a temática da ressurreição do corpo. Mas os 58 versículos, sim, concordo, né, que Paulo usou aqui no capítulo 15, são para enaltecer a questão da ressurreição, não propriamente do corpo. É que a ressurreição, assim, ocorrerá no corpo, tá? Um corpo glorificado, um corpo diferente, mas um corpo matéria. Isso a gente fica muito claro acerca da ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressurge, lá no finalzinho dos Evangelhos, ele chega para Tomé, e Tomé fala lá para os seus primeiros discípulos: olha, eu só acredito vendo, né? Até hoje tem um dito popular: só que nem Tomé, só acredito vendo, não é isso? Mas Jesus chega então para Tomé e faz o quê? Mostra para ele as suas chagas e permite que ele toque. Então havia corpo físico, tá? Jesus chega para os seus outros discípulos e come peixe com eles. Então, aquele corpo ressurreto, diferente, porque no primeiro momento ele não foi reconhecido, não é isso? Ele caminha lá com os discípulos no caminho de Emaús, e eles estão conversando, o coração está ardendo, e no final, quando eles descobrem que era Jesus, Jesus desaparece. Por que eles não reconheceram Jesus de imediato? O corpo ressurreto de Jesus estava com uma aparência diferente. Tá? Então, assim, a ressurreição ela é corpórea num corpo glorificado, um corpo diferente, mas sim num corpo. Tá? Então, eu creio que esses 58 versículos aqui enaltecem a ressurreição de Jesus e trazem para nós essa expectativa de ressurreição. Aí ele prossegue: Paulo trabalhou na cidade de Corinto após sua passagem pelo Areópago de Atenas, no capítulo 14, de 17 de Atos, né? Eles ouviram atentamente até o momento que ele, Paulo, falou da ressurreição dos mortos. Quando Paulo tocou nesse assunto, sobre a ressurreição dos mortos, aquelas pessoas que estavam ali no Areópago, o Areópago era mais ou menos como se fosse o centro das decisões na Grécia, tá? Então as pessoas estavam ali para ouvir os palestrantes e tal. Era um dos órgãos da polis, né? Já ouviu essa expressão, polis, de onde vem a palavra política, tá? Onde eram tomadas as decisões. Tá? Então eles estão ali tomando as decisões da polis no Areópago, seria mais ou menos como se fosse a Câmara Municipal, tá bom? Dentro da nossa conjuntura. E quando Paulo toca no assunto da ressurreição dos mortos, as pessoas, os atenienses que lá estavam, olha só, sobre esse assunto, a gente te ouve depois. Trazendo para a nossa cultura, eles falam assim: Paulo, faz o seguinte, passa mais tarde. Sobre esse assunto aí, a gente ouve depois, tá bom? Passa mais tarde, não vou ouvir esse assunto não. Eles não acreditavam na questão da ressurreição, tá? Para eles, não existiria ressurreição. Existia até um grupo de mestres da lei, né, de rabinos, logo os judeus, que criam também que não havia ressurreição. Eram os saduceus. Os saduceus também acreditavam que não haveria ressurreição. Não sei muito bem por que eles não acreditavam nisso, não conheço lá a doutrina dos saduceus, mas existe um versículo, pelo menos, no Antigo Testamento que trata da ressurreição. O comentarista revista menciona aqui, a gente vai ler daqui a pouco, está lá em Daniel. Bom? Então, só para ilustrar, né, essa resistência dos gregos com relação dos gregos e dos corintos, tá bom? Das pessoas que se reuniam lá na igreja em Corinto. Essa resistência quanto à ressurreição, tá bom? Usemos essa reação dos atenienses, a mensagem da ressurreição, para ilustrar o que estava acontecendo. A cultura grega tinha diversas expressões dualistas, e a de Platão é a mais conhecida, que menosprezava o corpo em detrimento do espírito. Já falei isso para os irmãos, né? Os gregos, eles tinham essa cultura. Existiam duas escolas gregas, né, de filosofia grega: os hedonistas e os seguidores de Epicuro. Os hedonistas, eles criam que deveriam extrapolar os prazeres. A felicidade era alcançada ao se extrapolar os prazeres. Já o grupo adverso cria justamente o contrário, que deveria se abster dos prazeres
os prazeres voltados para a carne, para enaltecer o espírito e assim se atingiria a felicidade. Então, aquela frase que eu falei para vocês, por gentileza? Olha só, essa frase é de Aristóteles, tá? Também filósofo grego. A alma é a causa eficiente e o princípio organizador do corpo vivente. Então, eles criam que a alma, né, no caso aqui o espírito, era o centro. O corpo ficava em segundo plano e deveria até mesmo ser evitado, tá bom? Para que você tivesse a felicidade, alcançasse ali os seus objetivos. O corpo era considerado mesmo uma prisão do espírito. Olha só, tá? Já dentro da perspectiva bíblica, não. O corpo ele tem sim o seu lugar. O corpo ele precisa ser cuidado, inclusive. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Timóteo, olha só, os exercícios físicos eles têm algum lugar, mas os exercícios espirituais são melhores. Com isso, Paulo não está dizendo que Timóteo não deveria fazer exercícios físicos. Ele está falando, faça exercícios físicos, cuide do seu corpo, tá? Cuide do seu corpo. É o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso também. Precisamos cuidar, uma questão de mordomia cristã. Cuidar do corpo é uma questão de mordomia cristã. Procurar um médico, né? E não só o aspecto físico do corpo, mas também o aspecto emocional. Cuidar das emoções, precisamos fazer isso. Mas os gregos não viam dessa forma. Os gregos pensavam diferente, por isso que o apóstolo Paulo ele se dedicaria a falar sobre a ressurreição. Tá? Ao contrário dos gregos, os judeus não tinham a mesma perspectiva quanto ao corpo. Deus fez Adão já com o corpo. Não havia nada de errado com esse primeiro ser criado. Após criar o primeiro casal, com o corpo e tudo, o Criador emitiu uma avaliação, e este era muito bom. O próprio Criador chega a essa conclusão sobre a sua criação. Pois bem, mas a gente precisa distinguir aqui o corpo, a carne, das obras da carne. Paulo vai falar em outro momento sobre as obras da carne, e ele vai dizer que essas obras da carne são ruins. O corpo em si é bom, não significa que o corpo é algo ruim, precisa ser cuidado, mas as obras da carne, elas sim devem ser evitadas, elas precisam ser condenadas. Para já falar para a gente, por gentileza, Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Olha, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, já outrora eu os preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. As obras da carne, sim, elas precisam ser evitadas, mas a carne em si, o corpo, não é algo em si ruim, foi criado pelo próprio Deus. Tá? Uma outra distinção que eu quero fazer com os irmãos é quanto ao homem carnal. Paulo, aqui no 1 Coríntios mesmo, ele vai falar sobre o homem carnal, o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Que conceitos são esses que o apóstolo Paulo traz no capítulo 3 de Coríntios? Observe. Homem natural. Homem natural é aquele que ainda não entregou sua vida ao Senhor. Ele peca deliberadamente. Ele peca sem sentir, sem saber que está pecando. Está caminhando a passos largos para o inferno. A passos largos para o inferno. Tá? E sem sentir, sem se doer, digamos. Já o homem espiritual é aquele homem que passou pela experiência da conversão. Jesus o convidou, tocou no seu coração, ele aceitou o convite, declarou a sua fé, crê que Jesus é o seu Salvador e passa a viver uma vida segundo o Espírito. Uma vida que glorifica o Senhor. Passa a ser um discípulo do Senhor Jesus. Ouve a voz do bom pastor e segue aquele bom pastor.
se converteu, entregou a sua vida, decidiu em determinado momento caminhar com Cristo, mas no meio do caminho, os espinhos, a semente caiu no meio do caminho, como diz lá para o semeador. Essa pessoa, ela deu lugar à carne. Ela começa a praticar as obras da carne e não demonstra o fruto do Espírito. Esse é sim o homem carnal. Essa é uma figura tratada pelo apóstolo Paulo como imaturidade, que precisa ser evitada. Então, esse aspecto da carne é sim ruim. Esse aspecto da carne não agrada ao Senhor. Mas a carne, o corpo em si, sem essas questões que eu acabei de falar, ela é boa. O corpo é bom, foi feito pelo Senhor e precisa, nós precisamos glorificar o Senhor também na carne. Daniel capítulo 12, verso 2 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo. Esse versículo aqui, irmãos, é muito interessante, porque no Antigo Testamento não se tem uma ideia muito clara de ressurreição. Todas as passagens que nós vemos falar lá sobre morte, fala de ida para o mundo dos mortos. Você já observou? Já observou isso? Ir para o mundo dos mortos. Não se tem uma perspectiva de ressurreição. Até aquele versículo que a gente usa muito em enterro, preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. É um salmo, eu não me recordo exatamente que salmo é, mas esse versículo não foi muito bem traduzido. Existe uma outra tradução que diz: custoso é ao Senhor a morte dos seus santos. Precioso no sentido de ter um preço, de ser caro. Vocês estão entendendo? Não é que é precioso, que é bom quando as pessoas morrem. Por quê? Dentro da perspectiva veterotestamentária, do Antigo Testamento, quando se morria, não se iria para a ressurreição, ficaria no mundo dos mortos. Esse versículo aqui de Daniel, pelo contrário, traz uma ideia diferente. Ele diz: olha, vai haver ressurreição, vai haver vida eterna. Os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vergonha e desprezo e outros para a vida eterna. É o que diz aí em Daniel. Eu vou falar mais sobre isso na sexta-feira à noite, sobre essa questão do inferno. Vou falar sobre o inferno. Daniel 12, desculpa. Daniel 12, verso 2. Bota lá pra gente, por favor. Botei. Eu sou o está ali, então. Botei. Daniel 12, verso 2. Olha só, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, esse versículo é um dos únicos do Antigo Testamento que fala sobre a ressurreição. Que fala sobre a ressurreição. O corpo como o de Jesus. Já que a corporeidade é essencial à vida humana, a salvação significa salvar o homem dele. Paulo. Irmãos, eu já falei isso para os irmãos, essa frase não é minha não, mas a gente sempre, quando vai tratar do ser humano, e o Evangelho é pregado em pessoas, pessoas, não animais, nem coisas, pregar pessoas. Quando a gente vai tratar Oi? Pode continuar? Quando a gente vai falar sobre o ser humano, sobre o cuidado, a gente vai tratar do ser humano integralmente: corpo, alma e espírito. Eu já falei isso aqui para os irmãos. Corpo sem espírito é defunto, e espírito sem corpo é fantasma. O nosso assunto não é nem com defunto e nem com fantasma. Então, quando a gente vai tratar das pessoas, a gente trata do ser humano integral.
Correto? Essa frase não é minha não, mas é engraçadinha pra caramba, né? A gente não liga nem para uma situação e nem para outra. Por isso que a salvação, ela é integral ao Espírito, mas também precisa refletir um pouco, tá? Não vamos desligar a caixa não. É o PA, né? Quando desligar essa bateria, eu vou. Faz isso. Vamos ver se dá para continuar assim. Nem o retorno? Faz o seguinte então, liga aquela caixa que funciona independente, até segundos. A gente consegue assim. Porque está desagradável, não vai assustar ali. É complicado, né? Aproveita e liga logo com mais. Porque senão vai ter dificuldade com o mundo aí. Pois bem, Filipenses diz, né? Na nossa cidade está um céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, ele continua aqui desenvolvendo a ideia, né, da salvação integral. A ressurreição de Jesus não foi uma ressuscitação, como foi o caso de Naim, da viúva de Naim e seu amigo Lázaro. Eles estão dizendo o quê? Que, como está isso aí, né? Está dizendo Jesus ressuscitou muitas pessoas durante o seu ministério. Ressuscitou? Ele ressuscitou. Na verdade, três, né? A filha de Jairo, qual é o nome dela mesmo? Não Talita não. Talita foi a expressão que Jesus usou. Talita comigo. Menina, cordeirinha, te digo, levante. O nome da menina não era Talita, só para dizer, né? A filha de Jairo, Talita, não é. Tá? É a expressão que Jesus usou. Talita comigo. Cordeirinho, levante. Tá? Esses três casos de ressurreição que Jesus fez, né? A viúva de Naim, o amigo de Lázaro. Agora foi. Faz o seguinte, fica aí. Senta aí. Deixa ele longe. Pronto. Estou brincando, Márcio, brincadeira. Caramba. Que alívio. Que alívio. Os casos, esses três casos de ressurreição, na verdade, não foram ressurreição dentro do aspecto bíblico, foram casos de revivificação. Por quê? A viúva de Naim, Lázaro e a filha de Jairo não morreram de novo? Morreram. A ressurreição, conforme Jesus passou, é uma ressurreição para a vida eterna. É não passar mais pela morte. Vocês entenderam? É isso que ele está querendo dizer aqui. A ressurreição de Jesus foi diferente da ressurreição da viúva de Naim, Lázaro e Talita, né? Da filha de Jairo. É uma ressurreição diferente. A ressurreição de Jesus é a glorificação escatológica esperada por Daniel, mais antecipada prolepticamente para aquele domingo de Páscoa. Vocês não tiveram curiosidade não de procurar no dicionário o que é prolepticamente? Numa frase só, usar a expressão escatológica e prolepticamente desanima de ler, né? Mas enfim, escatológica é aquilo que vai acontecer no fim dos tempos, né? Escatologia é o estudo do fim dos tempos. E prolepticamente quer dizer uma preconcepção daquilo que aconteceu, que acontecerá. O que está querendo dizer? A ressurreição de Jesus, ocorrida lá no domingo de Páscoa, no terceiro dia depois da sexta-feira da paixão, né, é uma antecipação do que ocorrerá com todos nós. Quando Jesus Cristo voltar e nós ressuscitarmos com uma vida nova com Cristo. Tá? Foi isso que eu quis dizer nessa frase. Difícil, em português bem difícil. Né? A ressurreição de Jesus, meus irmãos, ela foi tão. Paulo se esmerou tanto em falar sobre ela, em provar que ela aconteceu, que ele usa aqui expressões firmes. Ele chega a falar: olha, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Observa só, bota aí para a gente, João, 1 Coríntios 15, do 3 ao 8. Bota aí para a gente acompanhar a leitura. Nós lemos isso durante a semana, mas vamos ler de novo. Antes de tudo,
vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. As testemunhas estão vivas, é isso que Paulo está falando. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como touro nascido fora de tempo. Vocês se lembram daquela aula que eu falei sobre o apóstolo? Que o apóstolo, ele é testemunha ocular da ressurreição? Volta a última frase aí, João, por favor. Aqui o apóstolo Paulo fala, foi visto também por mim. Mas olha, por isso que ele é o apóstolo, tá? O apóstolo é testemunha ocular, óculo, né? Olho ocular, viu Jesus ressurreto, tá bom? Mas Paulo está falando aqui, olha, Jesus foi visto, tá? Ele é quase que um testemunho. Pode já falar para a gente agora, primeira carta de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, se eu não me engano. João também, quando começa a sua carta, ele começa dando um testemunho, é quase que um depoimento judicial. Observa só, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto, ele repete mais uma vez, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, agora já não precisamos, tá? A nossa comunhão toda. Vocês estão vendo o esforço de João de dizer, olha, nós vimos, nós somos vinhos, as nossas mãos apalparam o verbo da vida. Jesus não era uma história, não, nós vimos, tá? Nós experimentamos isso, e Paulo faz isso também aqui em 1 Coríntios. Tudo isso para provar que a ressurreição é verdadeira. Por isso que Mateus vai falar lá, né, que os guardas que guardavam lá a pedra do sepulcro foram subornados para dizer que estavam dormindo. E que sono, né? E que sono. Alguém vai lá, remove uma pedra, os caras não ouviram ninguém removendo a pedra, a mentira é muito clara ali. Né? Então, tudo isso para mostrar a nós que Jesus Cristo ressuscitou. Dessa ressurreição de Jesus é possível apontar. Jesus preservou sua identidade. Ele era o mesmo que foi crucificado, com uma aparência diferente. O corpo era o mesmo, tinha até cicatriz. Não é isso? Tinha até cicatriz. Com base nessa cicatriz, alguns ficam pensando assim: será que a gente vai se lembrar das coisas ruins que aconteceram na nossa vida? Jesus não tinha cicatriz? A cicatriz não serve para lembrar a gente? Eu tenho a cicatriz na mão. Lembra exatamente o que aconteceu no acidente de trabalho, né? Lembra exatamente, a cicatriz remonta a gente aquilo que aconteceu. Se Jesus tinha cicatriz na mão e mostrou o Tomé, né? Será que a gente vai se lembrar das coisas ruins? A gente não sabe. A gente tem pouca informação na Bíblia sobre isso. Mas era um corpo diferente, tanto que Jesus não foi reconhecido lá pelos discípulos do caminho de Emaús. Continuidade. Jesus se levantou sem um corpo físico que poderia atuar sobre a matéria. Paulo insiste na natureza corpórea da ressurreição. Tá? Então foi corpo. Jesus ressuscitou em corpo. Descontinuidade. É uma forma corporal, mas não o mesmo corpo, já que ele foi transformado por novos poderes e habilidades. Tá? O que Paulo argumenta em 1 Coríntios 15 é que a ressurreição de Jesus é o início da ressurreição escatológica.
Por isso que em teologia a gente diz que a gente vive o tempo do já e ainda não. Já ouviu essa expressão? Já e ainda não. A volta de Jesus já se iniciou, mas ainda não se concluiu. O ministério do Filho, de restaurar todas as coisas, começou com a vida dele terrena, mas ainda não se perfectibilizou, não foi acabado, não terminou, porque vai terminar quando ele retornar. Tá? A ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição de seus discípulos. Paulo fala isso, né? 1 Coríntios 14, 18. Olha pra gente. 1 Coríntios 15, 14 a 18. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele ressuscitou, se é certo que os mortos, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então Paulo está falando, olha, Cristo ressuscitou. Se vocês não acreditam nisso, a nossa fé é inútil. É inútil, porque a ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. Por que, irmãos, que nós nos reunimos no domingo e não no sábado, que nem os judeus? Por quê? A ressurreição de Jesus é uma referência clara nas nossas reuniões semanais de que nós cremos que Jesus ressuscitou. A morte não o reteve. O pavor de sexta-feira foi vencido no domingo, e é por isso que nós nos reunimos no domingo, além de ser o costume da igreja primitiva. Tá bom? Já falei isso para os irmãos. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Se não, eu leio os dois versículos que... Não? Então tá bom. Ninguém tem, né? Paulo usa duas expressões em contraste: soma psique e soma pneumática. No primeiro caso, ele fala de um corpo soma, animado e feito para a vida, psique. No segundo caso, ele fala de um corpo soma, animado e feito para o espírito, o pneuma. Não é um corpo feito de espírito, mas um corpo transformado por e adaptado para a nova vida espiritual. Ele socorre aqui do original, né? Para falar que Paulo está falando não de um corpo qualquer, mas de um corpo feito por Deus para o Espírito. Alguns irmãos tinham essa dúvida antigamente, né? Hoje em dia não ouço mais não. Não pode cremar o cadáver, né? Por quê? Na ressurreição, né? Assim, corpo. É isso? Não pode. Alguns cristãos, né? não da igreja evangélica, mas de outro segmento, tinham esse pensamento. Não pode. Irmãos, Deus ele pode fazer o corpo, não pode? E Paulo está falando justamente isso. Olha, é um novo corpo, diferente de um corpo feito para o Espírito. Um corpo que a gente chama de corpo glorificado. Glorificado. Tá bom? Conclusão. O embate entre expectativa judaica e grega não terminou nos tempos paulinos. Até os dias de hoje ainda encontramos um dilema parecido em uma falsa dicotomia que eventualmente surge entre os crentes a respeito da relação entre corpo e espírito. Uma igreja que nega o corpo despreza uma das principais esperanças do Evangelho de Jesus. Há um lugar para o corpo no plano de Deus para cada um de nós. Tá? O foco aqui então foi esse. Devemos se respeitar e cuidar do corpo, porque a ressurreição de Jesus, que é a nossa esperança de ressurreição, diz que o corpo tem um lugar no reino de Deus. Bom, então precisamos sim ser bons mordomos do nosso corpo. E a gente é muito preconceituoso em relação a isso, né? A gente é muito preconceituoso. Um dia desse passou no meu Reels, né, no Instagram, um pastor fortão. Quando a gente olha para um pastor forte assim, ninguém dá crédito para ele, né?
esse cara não é a Bíblia, não. Preconceito, irmãos, nosso, preconceito puro. O cara não pode cuidar do corpo lá, ele gosta, né? É a preferência dele. Tudo bem, não tem dificuldade, mas é preconceito nosso. E não é só com o pastor, não, é com todo. Uma vez eu ouvi um professor falando, né, que foi levar a filha dele para fazer uma ressonância magnética. Aí chegou lá, quem faz a ressonância magnética é o médico, né? É ele que faz esse exame. Quando foi fazer, a médica era toda marambada. Sabe aquelas mulheres que fazem, parece até uma fisiculturista, malhada mesmo. Ele olhou e falou: essa médica aí não, né? Isso aí não vai dar certo. Essa médica passa muito tempo de categoria, não é muito a sério a medicina. Preconceito, né? E ele comentava justamente isso. Preconceito não tem nada a ver uma coisa com a outra. Precisamos se cuidar. Tá? Para pensar e agir. Quais seriam as razões para Paulo gastar tanto espaço nesta carta para o tema da ressurreição dos mortos? Por quê? Que Paulo, numa carta direcionada a uma igreja, tratando de problemas, a gente já falou dos problemas, né? Problemas sérios, um camarada que se relacionava com um homem que se relacionava com a sogra, isso? Acho que era. Exatamente, com a sogra não, com a esposa do pai, né? Problemas absurdos, problemas de desordem do culto. Paulo tratando de tudo isso, ele pega um capítulo inteiro para falar sobre a ressurreição. Por quê? Esse assunto ele tem uma especial relevância para nós. Tá bom, irmãos? Por que negar a ressurreição escatológica dos mortos é igualmente negar a ressurreição histórica de Jesus? Se não vai haver ressurreição, nossa, Jesus provavelmente também não ressuscitou. Tá? Então, diz Paulo, é em vão a nossa fé. Tá? Qual é o papel do corpo no plano da redenção de Deus? O corpo físico, matéria, som, né? Tem algum lugar dentro do plano de redenção de Deus? Vimos que sim. Tá? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Pessoal da internet? Tem? Acho que alguém aqui tem alguma pergunta? Sobre o domingo, irmão, todo mundo está firme. Não vou precisar ler os 2 versículos aqui, eu estou doido para ler o versículo aqui. Queria muito que alguém levantasse a mão, mas não lembro não quais são os versículos. Pode ler? Eu vou ler, pronto. Já que a irmã pediu, depois eu leio para o irmão, só um minutinho. E eu acho que eu vou achar agora. Já pensou? Que vergonha? Mas acho que é Atos 16. Primeira Coríntios 16. Vamos primeiro Coríntios 16, depois eu leio o livro de Atos. Olha só, bota aqui para a gente junto, depois a gente vai a pergunta, não vou esquecer não. Você me ajuda, eu não esqueci. 1 Coríntios capítulo 16, vai ser o assunto da nossa próxima lição. Né? Não é exatamente esse o assunto, mas desse versículo a gente está. Tá? 1 Coríntios 16, verso 1 e 2. Não é o foco principal do versículo. O versículo está falando sobre a coleta, sobre a oferta, e é isso que a gente vai falar semana que vem. Mas olha só o que diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Não é o último dia da semana, não? O primeiro dia da semana qual é? Então a igreja vai reunir em que dia? No domingo, não é isso? No domingo. Copiem para a gente. Sim. Atos capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem de imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Eles estavam querendo, eles estavam reunidos para partir o pão e Paulo estava pregando. O que era isso? Era um culto. Era um culto. Volta lá, João, volta no início. Vocês repararam que dia da semana que esse culto aconteceu? Primeiro dia da semana. Mas se você abrir na sua Bíblia, talvez tenha sido no sábado à noite.
no sábado à noite. Ah, não, pastor, por que essa diferença? Quando que acabava o sábado no judeu? 18 horas, não é isso? Começava às 18 horas de sexta-feira e terminava às 18 horas de sábado. Às 18 horas de sábado terminava o sábado, o Shabbat. Sábado à noite já era domingo. É o primeiro dia da semana. Tá? Então é por isso, irmãos. Há quem diga que quando João fala lá em Apocalipse, né? Estando eu preso na ilha de Patmos, no dia do Senhor, é uma referência que ele faz ao domingo também. Tá bom? Mas. Oi? É o que eu estou falando. Né? Nessa versão já diz no primeiro dia da semana. Por quê? Sábado à noite era domingo. Era domingo. Entendeu? Exatamente o que eu disse. Então vamos lá. Carlos André, bom dia. Vamos nos conhecer no céu? Ih, meu irmão. Eu desejo conhecê-lo antes. Mas a gente não sabe, tá? A gente tem pouca informação a esse respeito. Eu só pergunto, né? É brincadeira. Bom? Mas a gente tem pouca informação sobre como vai ser no céu. Tá? Eu cheguei até a mencionar aqui que algumas pessoas dizem que como Jesus chegou para Tomé e mostrou as chagas na sua mão, né? A gente entende que eram cicatrizes. Jesus não estava ferido, o corpo glorificado não fica ferido, então seriam cicatrizes. Quando Jesus mostra aquelas cicatrizes, algumas pessoas pensam, bom, se terá cicatriz, nós vamos lembrar de como aquela cicatriz surgiu. Então haverá alguma memória, alguma rememoração, não sei falar a palavra, alguma lembrança da vida terrena, tá bom? Nós não sabemos, são conclusões acerca de outros versículos que não tratam sobre esse assunto. Tá? Agora, Jesus, uma vez, né, os saduceus chegaram para ele e falaram assim: Jesus, tinha um cara que era casado com uma mulher, essa mulher morreu, ele casou de novo, essa mulher morreu, casou de novo, casou com 7 mulheres, uma situação esdrúxula, absurda. Iam pegar Jesus do erro, né? Na ressurreição, de quem essa mulher, de quem esse marido será, né? Ele casou com 7. Interessante, porque os saduceus não viam a ressurreição, eles estavam falando para ele, não pegar Jesus mesmo, a intenção era pegar Jesus no contrapé. Aí Jesus vem e fala: olha, na ressurreição, ninguém vai se casar ou se der casamento, mas serão como anjos. Então, assim, a gente não sabe. Pela resposta de Jesus, a gente não sabe se um cara, na ressurreição, ia se lembrar das 7 mulheres. Né? Então, a sua pergunta: nós vamos nos conhecer no céu? Ah, irmão Carlos, tudo bem? Não sabemos. Não tem como responder a sua pergunta. Vamos lá. Dona Marlene e Simone. Silvana. Quem? Primeiro, os mais velhos? Primeiro, mais velhos. Vamos lá. Dona Marlene. Entendi. Dona Maria vai dizer o seguinte: se eu olhar para você e lembrar dos problemas e, né, isso me trazer algum sofrimento, na verdade o céu perderia a finalidade, mesmo porque Jesus fala que não haverá mais dor, não haverá mais dor, né? É uma conclusão dela. Um complemento, vamos lá, Simone. Silvana, ela de proposta. Sim. Exatamente. Aí a Silvana diz o seguinte: lá em Apocalipse fala, né, que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. O céu é a restauração de todas as coisas. Mas Jesus mostrou as chagas na mão dele. Então será que nós teremos a lembrança, mas não vamos sofrer com aquilo? Isso aí a gente não sabe. São especulações. Sim. Sim. Dona Marlene complementa. Ele mostrou as chagas, Jesus mostrou as chagas, a cicatriz na mão dele para ir do lado, né? Para
com a incredulidade de Tomé, teve uma finalidade ali. Né? Então, assim, disso também a gente não pode concluir que vamos ter memórias da vida terra, mas se a tivermos, não vamos sofrer com elas. Irmãos, são especulações, a gente não tem nenhum texto claro sobre esse assunto, tá bom, mesmo? Então fica à vontade aí para concluir aquilo que irmão. Mas eu espero conhecer o irmão antes, a gente já não se conhece, mas só pelo nome, não sei de repente, a gente se conhece. A bebê. Concordo também. Sim, é verdade, né? Ana está aqui concordando com a palavra da Ana Maria. Mais alguém quer fazer um comentário, quer acrescentar alguma coisa, uma pergunta na internet? Vamos lá. Joana, o comentário aqui da Rosemary. Ao ler, entendi que precisamos entender que fomos criados para a eternidade, não na terra, mas em Jesus Cristo. Bota aí. Isso, pastor Joana. Bota aí para eu ler. Eu não estou entendendo muito bem sua voz. Só dá trabalho. Aliás, ontem eu conheci duas pessoas que assistem o bebê aqui na nossa igreja, são da igreja. E, poxa, professor, que legal, eu nem conheci na hora, né? E fala que gosta do bebê da nossa igreja, muito bom. Raquel e Márcia, se não me engano. Deve estar acompanhando, juntamente com a mãe dela, com a mãe da Márcia, né? Que legal, né? Pois é, bom. A gente é gratificante, prazer muito bom. E foi bom conversar lá com elas, né? Trocar experiências, elas de outro texto, de outro segmento, foi muito bom, foi edificante. Vamos lá, João, bota aí pergunta para mim. Ao ler, de quem essa pergunta? Rosemary. Ao ler, eu entendi que precisamos entender que fomos criados para a eternidade, não na terra, mas juntos a Jesus Cristo. Seria isso? Entenda, meu irmão, sim, tá? Nós fomos criados para glorificar ao Senhor. Todos nós fomos criados para glorificar ao Senhor. O plano da eternidade, ele foi traçado desde o princípio. Desde o princípio. Quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, haviam duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Não é isso? Lá no capítulo 3 de Gênesis, quando eles pecam, desobedecem, Deus dá a condenação ao homem, à mulher, à serpente. Deus, o próprio Deus fala, ó, vamos expulsar eles do jardim do Éden e colocar um anjo para que não comam da árvore da vida e pequem eternamente. Então o plano da eternidade já está traçado desde o início. Nós fomos criados para não sermos breves, mas a desobediência colocou um evento na nossa vida chamado morte, a morte física. Tá? Fala de parar de respirar, o plano de Deus é a eternidade. Por isso que, para manter o seu plano original, tá? Ele envia Jesus. Aí ele fala lá, olha, da descendência da mulher surgirá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Por isso que Paulo, no texto que nós lemos aqui, fala, onde está a morte e o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Por quê? Porque o pecado leva à morte eterna, ao inferno. Vou falar mais sobre isso hoje à noite. Tá? Mas o plano de Deus é a vida eterna. Nós fomos criados para a eternidade. Por conta do pecado, a vida tornou-se breve. Mas ainda assim existe uma solução para se ter a vida eterna, que é crer em Jesus. Tá bom? Não sei se respondi sua pergunta. Se não, pode perguntar de novo. Pois não?
Vamos filmar. Sim. A irmã Vilma toca um assunto aqui interessante, né? Muitos dos hinos que nós cantamos, eles falam de rever amigos, né? Rever amigos que foram feitos meus irmãos. Aquele hino bonito que a gente canta, né? Mas como que a gente vai rever se a gente não lembra? Os hinos falam isso. Mas entenda, são especulações. Por quê? Por que são especulações? Quando eu falo de especulação, não estou dizendo que é algo ruim, não. Cada um tem a sua conclusão, né? Tem uma Marlene que é dela, a Ana concorda, a Silvana concorda, cada um tem a sua conclusão, eu tenho a minha. Eu só não me dou o direito de falar, porque quando a gente fala, parece que é verdade absoluta. E como eu não tenho nenhum versículo para responder nisso, eu prefiro não falar. Mas a gente tem as nossas conclusões. E o autor sacro, ele tem também a conclusão dele. E ali, de uma forma poética, melodiosa, ele fala, né? Rever o meu mestre, rever não, né? Ver o meu mestre face a face e também os amigos e irmãos, né? É muito comum a gente no velório falar, nós não estamos dando um adeus, mas sim um até breve. Não é isso? É um até breve, nós vamos nos rever. Mas será que a gente não vai se reconhecer no céu? Que coisa, né? Que ruim seria. Mas enfim, são especulações. Irmã, depois não. A irmã Vilma Angelina seria muito agradável, né? A gente abraçar o apóstolo Paulo, poxa, obrigado pelas 13 cartas, né? Que você escreveu para a gente, para os gentios, ver o pessoal, né? Que a gente ouve tanto falar, histórias, então, né? Davi, o rei Davi. Diga, Ramon. Os que creem, aos que creem porque Jesus, com certeza, a Bíblia diz isso. Aqueles que têm fé em Jesus vão se encontrar com o Senhor. Tá bom? Beleza, vamos encerrar, irmãos? Vamos orar para a gente encerrar. Eu vou pedir a quem? Eu agradeço a parte da oração. Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela opção que acabamos de estudar. Senhor, guarda nos abençoando e nos capacitando a viver cada dia mais a tua palavra. Fica conosco, Pai, nos orienta, nos capacita cada dia para viver na tua palavra. Muito obrigada por esse dia, muito obrigada por tudo. Continue conosco, nos abençoando, abençoando, mensageiro da manhã, Pai, e que possamos estar atentos à tua palavra. Muito obrigada por tudo, minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos, um bom domingo, daqui a pouco vamos começar, tá bom?
Tá ligado?